Hoje eu escolhi aqui como tema, o pessoal me pediu bastante. Bom dia, Milena. Bom dia, Kátia. Livros, indicação de livros para massoterapeuta. Eu achei interessante. Lógico que hoje, né, a gente não precisa muito mais, assim, especificamente de livros, né? Porque tem muita gente que tem muito mais facilidade em assistir vídeos, né? E assistir YouTube. Então, eu vou estar indicando também alguns canais que eu acho muito interessante para vocês estarem acompanhando, pessoas profissionais da área que produzem bastante conteúdo importante. Então, hoje a gente vai compartilhar informações a respeito de profissionais, de livros, de material, de tudo que for necessário para que vocês consigam ter cada vez mais informações, né? Eu sempre falo para todos os meus alunos, e eu fico muito feliz, agradeço realmente o carinho de todos, mas vocês não devem seguir apenas o que eu falo, mesmo porque também pode haver divergência de pensamento, opiniões, a sua realidade ser um pouco diferente da minha. Isso pode acontecer. Então a gente precisa ter o quê? Mais informações. Lógico que às vezes tudo tem fase, tem os momentos em que a gente acompanha mais um determinado profissional, depois a gente vai para outro, aí depois a gente vai para outro e assim por diante. Isso é normal e deve acontecer. A gente nunca deve achar que uma pessoa ela é Deus, porque ninguém é Deus, né? E todo mundo, lógico, tem bastante conhecimento para passar, tem muita gente boa. E a ideia é justamente essa, passar informações para vocês de profissionais que realmente são confiáveis no mercado. Existem várias pessoas entrando. E a gente às vezes precisa dar sim oportunidade, precisa dar chance para algumas pessoas que estão iniciando, porque essas pessoas também possuem experiências, possuem informações que podem agregar ali conhecimento para você. Mas de base, de estudo, né, a gente sempre tem que pensar em profissionais um pouco mais qualificados de início. Depois, conforme você vai evoluindo, você mesmo vai criando capacidade de decidir qual que é o bom profissional ou outro, não é mesmo? Bom dia, Roseli. Estou bem, graças a Deus. Bem melhor já. Quando o profissional é bom, a gente fica um pouco dependente. Imagina, Valéria, né? É normal a gente poder assistir mais conteúdo, sempre estar buscando informação, e isso não tem problema. Mas, é aquilo que eu falo sempre, né, Valéria? Não existe aquele profissional perfeito, tá? Todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades, e a gente tem que procurar o quê? Utilizar, nutrir assim, né, sugar essas boas qualidades e ir variando de acordo com a nossa área de atuação, tá? Bom dia, Luciane. Jordânia aqui entrou também, bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho geral sobre livros, materiais. O pessoal me perguntou lá no YouTube, falando um pouquinho a respeito desses conteúdos. Então, essa é a ideia do tema de hoje. Oi, Fer. Era hoje a aula? Ou era essa sexta-feira? Nossa, agora você não me mandou mensagem, eu acabei esquecendo. Bom dia, Tati, tudo bem? Como é que tá? Trabalhando muito já? Depois você me manda mensagem, tá, Fer? Que eu acabei esquecendo. É mês que vem. Ah, então tranquilo. Nossa, eu fiquei perdido. Fiquei preocupado se eu tinha dado mancada com você ou não. A Fer é de Maringá. Ela trabalha lá na XEM, na unidade. E a gente tá combinando, vai ter uma aula online, não é mesmo?
E aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre a técnica do shiatsu, que eu vou estar passando para o pessoal. Ela é aluna de fisioterapia também, e aí eu vou fazer uma participação junto lá. Legal. Então, pessoal, hoje eu coloquei aí, vamos falar um pouquinho de indicação de livros para massoterapeuta. Eu não recebi nenhum cliente ainda. Oi, Jonathan, tá começando, não conseguiu ainda. Vamos continuar lá no direct para eu poder te direcionar um pouquinho melhor. Dei uma olhada em algumas postagens suas e precisa definir um pouquinho mais o seu público-alvo, precisa ter um pouco mais de direcionamento para que você consiga ter uma boa comunicação e ele entender que realmente ele precisa de você, né? A gente precisa só dar uma lapidada e uma melhorada nesse sentido, tá ok? Bom dia, Celi, tudo jóia? Raquel, bom dia. Piauí, que legal. Bem longe, né? Eu moro aqui em Londrina, no Paraná. O que eu ia falar para vocês é o seguinte, se vocês quiserem alguma indicação de material específico, de alguma técnica, de algum conteúdo, tá? Por favor, escrevam aí, perguntem, porque aí a gente direciona. Eu selecionei uns 5, 6 livros gerais que eu gosto, que eu utilizo muito no meu dia a dia, para poder estar indicando aqui para vocês, tá? Então eu vou até compartilhar. O primeiro livro, ele é o mais clássico de todos. E é esse livro aqui, Massoterapia Clínica. E ele vai trabalhar toda aquela questão, tanto da anatomia, quanto também das queixas dos clientes. Então, se você tem dor no pescoço, você tem dor no ombro, essa imagem aqui é a dor na ATM, na região lombar, lá nos pés. Então, esse livro é muito interessante e precisa ser muito bem estudado por todos os massoterapeutas. Raquel, no final da live eu falo mais sobre o curso e sobre o evento, o workshop que a gente vai estar lançando agora, daqui 2, 3 semanas. Acho que vai ser dia 12 de julho, tá ok? Eu já falo lá no final da live, eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o curso, sobre o workshop. Agora a gente já tem bem definido, vão ser 3 dias de evento, dia 12, dia 13 e dia 14, onde eu vou estar oferecendo gratuitamente o curso de Quick Massagem online, né? Eu sei que tem muita gente que já fez todo esse curso, mas ainda tem muita gente me pedindo, tem muita gente querendo que eu ofereça novamente, e a gente vai estar oferecendo nesse workshop Massoterapeuta de Sucesso. Então, dia 12, 13 e 14 de julho, tá? Vão ser os dias desse evento. Depois a gente tem uma outra aula onde a gente trabalha bastante a questão dos pilares da massoterapia, trabalha a questão de como atender na massoterapia durante a pandemia, porque tem muita gente que ainda tem medo de atender neste momento, que tem dificuldade de se organizar e de ter mais confiança para poder atender com segurança os seus clientes. Então vai ter esse dia também de aula e vai ter o terceiro dia de aula onde a gente vai estar trabalhando bastante conteúdos de gestão e marketing. Lógico que não dá para a gente, como o tempo é curto, né, a gente não consegue abordar todos os aspectos importantes, mas a gente vai dar uma boa base e discutir aspectos importantes para que a gente consiga ajudar vocês mais nesse aspecto, em relação à gestão e em relação a alguns fundamentos da divulgação, do marketing, que são muito importantes, tá bom, Raquel? O livro é bem detalhado, né, Valéria? Diogo aqui, ó, bom dia, sou de Francisco Beltrão, no Paraná, gostei muito dos seus vídeos, que legal, muito obrigado pelo carinho. E, então, esse é um principal livro que a gente indica para todo massoterapeuta, precisa ter esse material, esse livro, tanto no computador, porque hoje em dia ele vende em PDF também e ele tem físico, né? Então, é uma opção. Não é um livro barato, é um dos livros mais caros que vocês vão estar encontrando dentro da massoterapia, tá? Mas ele é bem completo e te dá uma boa base mesmo de anatomia. Não precisa nem comprar aqueles outros livros de anatomia, né? O Sobota, o Netter.
esses livros, eles, lógico, se você tiver condições financeiras de estar adquirindo, são interessantes. Mas se você não tiver condições e tiver que escolher, escolha esse, porque ele vai agregar muito mais conhecimento. Ele vai te ajudar de uma maneira muito mais simplificada. Ele vai falar assim, esse músculo, por exemplo, lá na escápula, né? O músculo romboides, que fica entre a coluna e a parte interna da escápula. E ele tem a função de estabilizar os movimentos, força do braço, ou de um outro músculo do ombro, deltoide, qual que é o movimento de abrir e fechar o braço. Então, tudo isso vai te ajudar bastante. E isso é fundamental para que você consiga, aos poucos, ir estudando, para conseguir o quê? Ter o resultado no seu atendimento clínico, tá? Isso é fundamental, isso é o mais importante. Quando você consegue ali, a partir da queixa do cliente, lembrar de qual músculo, qual movimento, o que eu tenho que fazer para poder gerar esse resultado, é fundamental. E esse livro vai ajudar bastante. Porque às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Eu já discuto, eu apresento alguns casos para vocês, mas é importante que vocês também se dediquem e estudem. Sempre nessa questão da troca para atingir o resultado, é importante a participação de ambas as partes, tanto da minha em passar o conteúdo para vocês, mas vocês também precisam estudar, precisam se dedicar nesse aspecto. Por quê? Porque senão vocês não vão conseguir ter o resultado, né? Eu sempre falo que um dos motivos que me motiva a continuar dando aula, a ensinar, a estar aqui com vocês, é justamente pelo fato de eu conseguir me manter atualizado, né? Quando eu tenho que estudar, quando eu tenho que me preparar para passar um conteúdo para vocês, eu estou sempre reforçando e atualizando, né, os conteúdos, tá? Então isso é muito bacana, isso é muito importante, tá? Tem um outro livro que eu gosto muito e eu quero mostrar para vocês aqui, que é mais para aquelas pessoas que estão mais na área da acupuntura, que querem buscar um material onde tem todos os pontos, com as descrições, as indicações dos pontos de acupuntura. E também não é um livro dos mais baratos, mas é esse daqui, chama Acupuntura Tradicional, Arte de Inserir, do professor Isao Yamamura. Então esse é um livro para quem gosta muito da base e está mais voltado ali para o caminho da acupuntura. Esse livro é fantástico, tá? É de um médico, mas ele é muito bem escrito e ele tem vários conteúdos. Inclusive tem também conteúdo de auriculoterapia e de crânioacupuntura, Então quem está nessa área, né, pode estar utilizando esse material. E basicamente ele tem todos os meridianos, todos os pontos detalhadamente descritos. Qual a função do ponto, como que você pode associar esse ponto para tratar determinadas situações. Então, por exemplo, você tem lá um ponto do trapézio, o ID13 ou o VB20 para dor aqui no ombro, tá? Você vai poder estar associando outros pontos e ele vai estar indicando ali para vocês o que você pode estar utilizando. Tiagão, bom dia. Faz tempo, saudade. A gente precisa conversar, né, Tiago? Nossa, olha que saudade. A minha professora, Sandra. Tudo bem, professora? Faz tempo, hein? Bom dia, o Massoterapia de Santa Catarina. Bom dia, tudo bem? A Carol entrou aqui também. Bom dia, tudo jóia? Então, hoje a gente está fazendo aqui as indicações de livro, de material, daqueles que eu utilizo e que eu gosto de mostrar para vocês que é importante para os estudos. Então esse livro, ele tem vários pontos, ele tem todos os pontos, né, da acupuntura dos canais de energias principais. Então ele vai conseguir te ajudar muito nesse aspecto. E inclusive assim, se você também está em dúvida em relação a comprar um livro de Atlas de Anatomia de pontos de acupuntura, essa aqui é uma opção um pouco mais completa. Eu acredito que ele vai conseguir te ajudar, mesmo sem necessariamente comprar um livro ali específico de localização de pontos de anatomia, tá bom? Coloca nos stories a relação desses livros depois. Pode deixar, vou colocar assim.
verdade, bem lembrado. Eu geralmente esqueço, eu não estou ainda habituado no dia a dia aqui em relação a essa questão digital, de divulgação, e às vezes eu acabo esquecendo, mas é verdade. Recebi um e-mail do workshop em julho. Eu gostaria de saber o curso além do online, se já tem previsão do presencial. Ainda não temos a previsão do presencial. A expectativa, lógico, é que a partir desse segundo semestre toda a questão da pandemia melhore, mas provavelmente presencial vai ser apenas em 2022, no primeiro semestre de 2022, tá bom? Dos cursos presenciais. E no final hoje da live, faltando uns 10 minutinhos, eu vou falar um pouquinho de novo sobre o workshop que vai ter em julho, dia 12 de julho, tá? Jonathan, onde eu acho esses livros? Esses livros, eles podem ser encontrados na internet tranquilamente, no Mercado Livre, outras livrarias, até mesmo na Amazon, né? Na Amazon, quem tem lá o Amazon Prime consegue estar fazendo também, comprando, e às vezes os fretes é grátis, então vale a pena você pesquisar lá, tá bom? Na Saraiva. Na Saraiva tem também esses livros. Não faça acupuntura. Somente aurículo. Você tem curso de aurículo? O curso de aurículo, a gente vai estar falando sobre ele. Bom dia, Enio, tudo bem? A gente vai estar falando sobre ele a partir também de 2022. Tá na minha agenda. A gente vai estar gravando ele no começo do ano que vem. Tá? É um curso bem completo. Provavelmente a gente vai estar... Na verdade, a gente vai estar gravando no final desse ano, mais ou menos em dezembro, onde eu entro de férias da faculdade, tenho mais tempo para me dedicar a isso, para poder estar lançando ele no primeiro semestre de 2022, tá ok? Ah, é Simone, é verdade. Desculpa, tá, Simone? Bom dia, Enio. Jonathan, legal. Josafa de Natal, você dá curso individual? A gente pode estar conversando sobre cursos individuais, sim. Por enquanto teria que ser aqui na minha cidade em Londrina. Eu não sei de onde você fala e a gente pode estar discutindo. Me manda um direct para poder ver essas possibilidades, tá? Como é individual, às vezes a gente consegue trabalhar bem, mesmo agora durante a pandemia, sim. Tem esses cursos, né, que a gente consegue estar passando esse conteúdo um pouco mais direcionado, curso VIP que o pessoal fala, né? Tem esses cursos também, tá bom? Bom, pessoal, que mais que tem de livro? Um outro livro que eu gosto muito e que eu gostaria aqui de mostrar para vocês, tá? Que muita gente me pede, que eu já deixei separado, é esse livro aqui, Atlas de Auriculoterapia de A a Z. Tá? É de uma professora até que eu vou indicar para vocês. Ela chama Lirane Suliano, tá? Ela tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, que tem muito conteúdo. Quem gosta de auriculoterapia tem que conhecer essa professora. Por quê? Porque ela vai te agregar muito conhecimento, tá? Pode ter certeza disso. No livro tem a professora doutora Sandra Silvério Lopes. São professoras que moram lá em Curitiba, então se você é de Curitiba, que me acompanha aqui, vocês devem estar conhecendo, são as professoras lá da escola de pós-graduação de acupuntura. Eu acho que tem faculdade, virou faculdade agora, que chama o IBRAT. Então esse livro realmente tem muita informação. Lógico que existem outros bons livros, existem também, tá? Mas se eu puder estar indicando um livro para você comprar, para não ter que ficar gastando muito dinheiro, eu indicaria esse livro, Atlas de Auriculoterapia, de A a Z, porque ele tem bastante conteúdo que vai agregar ali no seu dia a dia para que você estude, para que você consiga ter mais resultados. Ela é uma fofa, eu já vi vídeos dela. Sim, a Lirane Suliano, ela entende muito desse conteúdo, tá aí no mercado, produz muito conteúdo também, então pode estar seguindo ela lá, porque vai te ajudar. Ainda mais se vocês gostam de auriculoterapia, não tem como não entrar nesse aspecto, tá? Pode ficar tranquilos. Bom, que mais? Tem um outro livro aqui para falar para vocês, que eu gosto muito. Bom dia, Sérgio, Marlísia, que é, lógico, o livro que é suspeito, que é o livro da terapia Shiatsu. Então, Toru Namikoshi é o filho do criador da técnica
Tokujiro Namikoshi. Então é um material que eu gosto também sempre de ter como base. E a partir desse livro a gente consegue entender que, na verdade, o Shiatsu, ele tem sim uma base, ou ele pode sim ser associado aos meridianos, canais de energias da acupuntura, porém, na sua essência, na sua origem, isso não acontece. Tanto que os pontos e os linhas e os pontos que a gente aplica no Shiatsu, eles têm uma relação com os canais de energias, mas ele não tem uma ligação direta. Não é o meridiano tal que você vai estar pressionando. A gente sempre, na hora da prática, na hora do ensino, associa para facilitar a localização desses pontos, principalmente daquelas pessoas que já atuam com acupuntura. Porém, a partir desse livro, desses conteúdos, você consegue entender que realmente, na verdade, ele não tem essa relação direta. Ele foi desenvolvido e foi criado o seu próprio mapa de aplicação de pontos. Então, eu recentemente vim estudando, buscando mais essa formação, tanto que no Brasil, né, eu tenho o direito de poder ensinar a técnica original do método Namikoshi, tá? Então, sou um professor, um instrutor oficial autorizado pela Escola Japonesa de Shiatsu a estar ensinando a técnica original que a gente fala que é da técnica do método Namikoshi. Então, o fundamento básico dessa técnica é justamente o quê? A pressão com os polegares, que a gente tem que ter a intensidade, a perpendicularidade, tá? E sempre trabalhando no ritmo adequado para que a gente consiga ter os melhores resultados, tá bom? Faço reflexologia. Aurículo é meu próximo sonho. Bacana. E vai te ajudar muito, vai te dar muito resultado. É muito interessante também, tá? O pessoal me perguntou também bastante a respeito de um livro de aurículo, de reflexologia podal. E tem esse livro que eu gosto muito, de reflexologia podal, que ele não trabalha assim diretamente na mesma sequência que eu aplico, que é da técnica japonesa, tá? Mas ele é muito interessante. E esse professor, o Osni Tadeu Lourenço, ele tem muito conteúdo, tem um canal no YouTube também, se eu não me engano, tá? Então podem estar procurando. E ele é uma referência no Brasil em relação à reflexologia podal. Ele trabalha com muitos há muito tempo nessa área, então vale a pena conhecer um pouquinho essa metodologia. É diferente da que eu trabalho, mas também é muito boa, tem muitos fundamentos e vale a pena a gente estar estudando também, conhecendo. Mesmo porque também eu mesmo, não sendo da minha prática diária, eu utilizo, né? Eu sempre falo para vocês, todo e qualquer conteúdo assim, quando ele é bem feito, quando ele tem uma boa base, ele vale a pena, ele agrega valor para o seu trabalho. Então a gente utiliza também esses fundamentos para poder o quê? Para poder estar tendo melhores resultados no nosso dia a dia. Então vale a pena, eu indico, né? E a gente pode estar agregando mais conhecimento através desse livro também, tá bom? A live vai ficar salva, tá? Com esses materiais todinhos para vocês. E eu vou estar postando um pouquinho mais também nos stories, falando desses principais livros. Se vocês quiserem mais indicações, mais dúvidas em relação a técnicas, também podem estar mandando perguntas. Eu vou abrir uma caixinha lá hoje para que a gente possa vocês possam estar perguntando para mim diretamente, tá? Marcelo, creio que seus fundamentos são como o professor Anderson do canal Visão Holística. Esse professor, Roseli, eu não conheço, mas eu prometo para você que eu vou dar uma olhada e vou dar uma verificada no canal dele para que a gente possa dar a minha opinião a respeito disso, tá? Como eu não conheço ele ainda, eu não consigo te falar. Às vezes tem muita gente hoje em dia, né? Quando a gente começa a pesquisar um pouquinho mais, você percebe que realmente, assim, as pessoas estão entrando no mundo da internet, né? Hoje em dia não tem como, né? Sérgio, eu fiz o curso de massoterapeuta, gosto muito dessa área. Bacana.
A gente aqui, todo mundo é meio suspeito para falar da massoterapia, né? Então a gente gosta muito, a gente atua muito nessa área e isso é muito bacana. Pode deixar, Roseli, eu vejo sim e eu falo com você. Tem mais um livro, que aí é de um outro profissional que eu recomendo muito. Muita gente me pergunta a respeito de ventosa terapia, né? O copo de fogo. E a gente ainda carece um pouco de informação correta, adequada em relação às ventosas, tá? Infelizmente, né, eu como fisioterapeuta, como pesquisador, né, eu não posso deixar de falar para vocês que ainda não é claro, não temos ainda evidências claras, diretas, objetivas em relação ao efeito terapêutico. O que a gente tem, de qualquer forma, é que a sensação positiva, a sensação de melhora por parte das pessoas que recebem a ventosa terapia é algo incrível. Então, nem que seja para estimular o efeito placebo na melhora clínica, no resultado, no atendimento do seu paciente, a ventosa ajuda com certeza. As pessoas vêm procurando trabalhar mais nessa questão científica para tentar dar uma padronização na técnica, no tempo. Então, são variáveis que influenciam e que não permitem, às vezes, a gente conseguir um resultado em termos de pesquisa científica mais favorável à técnica em si. Mas a gente vem trabalhando muito, eu particularmente venho estudando bastante a ventosa nesse aspecto e eu acho que, né, daqui a um tempo a gente pode começar a ter resultados mais interessantes sim, tá bom? Sérgio falou assim, ó, manda para mim por e-mail o valor do livro de reflexologia. Sérgio, me manda um direct depois com seu e-mail e fazendo essa solicitação, tá? Porque aí no direct fica registrado e eu consigo estar respondendo lá mais certeza sem te esquecer, tá bom? Se for só pela live aqui, é capaz de eu esquecer depois, por favor, tá bom? E esse professor, Reginaldo Filho, é da escola Ebramec. Então, é uma escola que eu recomendo, que é fantástica. Quem quiser fazer acupuntura, hoje em dia, lógico, a sede é lá em São Paulo, mas ele tem espalhado polos no Brasil inteiro, então vale a pena. É um pessoal muito sério. É a única faculdade ou escola de acupuntura que tem obrigatório estágio estágio curricular, então você é obrigado a fazer o estágio, o atendimento ambulatorial. Se você não fizer, você não vai receber o certificado. Então isso é interessante porque força as pessoas a praticarem. Muita gente às vezes aprende na teoria, mas chega na hora de botar as agulhinhas ali, começa a ter medo, começa a ter dificuldade e aí ele desiste. Então, quando você faz os ambulatórios e é obrigado a passar ali pelo estágio, você automaticamente consegue se desenvolver e perder esse medo. Então, isso vale a pena, é muito interessante e é esse livro do professor Reginaldo Filho, da Faculdade Ebramec. Então, para vocês, eu tenho essas indicações desses livros. Se vocês quiserem algum outro material, alguma outra indicação nesse aspecto, podem também estar perguntando, porque a gente vai respondendo conforme vocês, a necessidade de vocês. Não dá para eu separar aqui todos os livros que existem, porque existem muitos materiais. Tem alguns até que foram traduzidos e, por exemplo, outro dia uma aluna minha me mostrou o livro da Bíblia da Reflexologia, mas eles têm algumas divergências em relação aos pontos que eu também não gostei do material, tá? Então a gente precisa ter esse discernimento para poder entender melhor da maneira adequada o conceito da técnica, a teoria da técnica. Que é o que um amigo meu sempre fala assim, o que separa o amador do profissional é o conhecimento teórico. E isso a gente consegue através de livros, através das lives, através do YouTube, né? Então, hoje eu indiquei para vocês ali, ó, material de reflexologia, do professor Osni Tadeu Lourenço, auriculoterapia, que é do livro da professora Lirane Suliano, então que eu recomendo bastante para vocês também.
tá? Um livro da Tokujiro, do filho do Tokujiro Namikoshi, Toru Namikoshi, o livro de Shiatsu, a terapia completa Shiatsu, que é a técnica original, tá bom? E o livro da massoterapia clínica, eu esqueci agora o nome dos autores, mas eu vou estar passando para vocês também. Amanda falou assim, ó, Roseli, é bem isso mesmo, só uma coisa da questão dos mapas lá, que eu não concordo um pouquinho, da localização dos pontos, mas fora isso, é tranquilo, tá? Tem alguma diferença se for de 2003? Acho que ele não foi atualizado, né, Valéria? Mas ele é bom e serve do mesmo jeito, tá ok? Eu tenho o de trilhos anatômicos, terapia manual para disfunção facial. É um livro interessante. Eu não conheço ele exatamente, mas eu posso dar uma olhada e verificar. Só que, lógico, que quando a gente trabalha terapia manual para disfunção facial, tem aquele outro objetivo, né? Dos pontos gatilhos, da liberação miofacial, assim, da técnica em si. E vale a pena, com certeza, estudar isso também, tá? Embora quando eu penso em terapia de liberação miofacial, eu gosto muito do livro da base lá, que eu esqueci o nome agora, que é da Janet Clare, tá? Que são os precursores neste conteúdo, tá? É um livro, me manda depois uma mensagem, que aí eu compartilho com você a fonte mais correta em relação a pontos gatilhos e liberação miofacial, tá bom, Amanda? Manda lá para mim no direct, que aí eu já compartilho com vocês. Quem quiser também saber mais do livro da base da liberação miofacial, dos pessoal que realmente estudou e foi precursor neste tema, neste assunto, é o que eu indico para estar estudando, porque realmente tem ali uma boa base de informação, tá ok? Outra situação que eu sempre indico para os meus alunos, que é importantíssimo a gente estudar, quando a gente quer realmente aprender e ser um bom profissional massoterapeuta, é ter a base da anatomia, e eu sempre indico o canal do professor Rogério Gozzi, Anatomia Fácil. Eu sei que tem muita gente que já acompanha ele, que já segue ele, tem bastante material, né, já publicado na internet, então vale a pena. Olha lá, ó, tem outra capa, é do autor James Clough e David Pause. Isso mesmo, Valéria. Não tem problema, na verdade é porque é uma edição anterior. Agora acho que a gente está na segunda edição, por isso que tem aquela outra capa diferente. Mas os dois livros são bons. Se você só tiver o de 2003, não tem problema nenhum, tá bom? Fui convidado em fazer uma entrevista numa emissora de rádio, terá perguntas ao vivo. Aplico a técnica há 7 meses. Estou com receio de alguma pergunta que eu não saiba responder. Roseli, na verdade, quando você tem entrevistas nesse aspecto, as perguntas costumam ser bem gerais, tá? Costumam ser bem gerais. E o que você pode estar fazendo é conversando com o entrevistador antes, com a equipe deles, para já estar pré-estabelecendo as perguntas que eles vão fazer. Assim você já consegue se preparar melhor para estar respondendo. E outra coisa, vale muito a pena. Vai lá, né, e realmente direcione um pouquinho a entrevista para conteúdo que você consegue responder melhor e que vai te ajudar nesse aspecto, tá bom? Denis perguntou aqui, aonde consigo o curso de massoterapeuta com certificado? Hoje em dia tem vários lugares de curso, tá bom? Tem vários lugares. Porém, né, a questão do certificado, eu sempre falo para os meus alunos assim, se você está precisando justificar, né, a carga horária, está precisando mandar lá para a vigilância sanitária o seu certificado, tal, ele não é importante. O importante é você adquirir o conhecimento, você estudar para conseguir ter os resultados e aí, consequentemente, você vai ter cada vez mais clientes, tá bom? Mas, dentro do meu curso, sim, hoje em dia, praticamente todos os cursos de massoterapia, e aí não é exclusividade minha, tá? Mas todos os cursos de massoterapia possuem certificados. O que vai diferenciar é a carga horária. Então, de acordo com o conteúdo que ele oferece, vai ser uma carga horária maior, e de acordo com o conteúdo que, se for um pouco menor, vai ser uma carga horária menor, de acordo com a quantidade de técnicas, por exemplo, tá bem?
Mas qualquer coisa, Denis, me manda um direct lá e daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho sobre o meu curso online de massoterapia, tá? Ah, achou por R$ 99. Nossa, tá bem barato, hein? Porque é do livro usado, estante virtual de livros usados, né? Então é bacana, tá vendo, ó, gente? Tem aqui uma dica de uma aluna minha. Então vocês conseguem achar esses livros usados, né? No Sebo, que é estante virtual. Aí você consegue comprar pela internet, por exemplo. E aí fica num preço muito mais acessível, porque esse livro novo custa muito mais caro. Acho que é uns R$ 200, R$ 300, uma coisa assim. Não é mesmo? Roseli, sim, estão os ouvintes e farão perguntas ao vivo. Sim, mas o que eu quis dizer lá, conversa com eles e já dá uma. Eles costumam ter um roteiro das perguntas, tá? E aí você já consegue se preparar melhor. Isso, já temos um roteiro pela emissora. Serão. Os ouvintes é que vão fazer perguntas, entendi. Ó, aqui uma dica básica de professor sincero. Se você não sabe a resposta, não minta. E não minta é uma palavra muito forte, mas não procure ficar criando, inventando respostas. Simplesmente fale, ó, essa é uma pergunta mais específica que eu não atendo no meu dia a dia, porém eu consigo estar pesquisando e respondendo depois assim que possível. Ou pode falar que vai consultar com seu professor a respeito dessa dúvida para poder passar uma informação correta. Isso é fundamental. Eu mesmo, quando eu não sei, eu falo assim, nossa, ó, sinceramente, né, esse assunto eu não domino, não tenho conhecimento, mas sei onde eu posso tirar essa dúvida, encontrar essa resposta, e assim que eu fizer, eu vou estar entrando em contato com você para estar te respondendo. Essa é a pergunta mais honesta e mais correta que você deve fazer, tá? Eu aconselho isso. Pode eventualmente acontecer, mas de modo geral, você teve a entrevista antes e vai direcionar um pouquinho ali para o pessoal em relação às dúvidas, né? Então eu espero que seja ali realmente direcionado em relação a isso, tá ok? A Ebramec vai abrir superior? Bom, esse é um desafio que o professor Reginaldo tem, ele quer, acho que o sonho dele é abrir um curso de acupuntura de ensino superior, mas ele ainda está em processo. É uma questão política, é uma questão muito burocrática no Brasil, né? Mas eu acho que se tem uma pessoa que é capaz de abrir isso, é o professor Reginaldo através da Ebramec. Nenhuma outra escola no Brasil teria motivação, estímulo, força de vontade, porque precisa de dedicação mesmo para isso acontecer. E eu tenho certeza que lá eles têm isso aí. E a gente está na expectativa aqui de que isso aconteça sim, tá? O seu curso tem certificado? Sim, tem certificado sim, tá? O meu curso mais completo de massoterapia, onde a gente ensina 5 técnicas, né? Que tem o shiatsu facial e o corporal, mas tem a reflexologia, a quick massagem e a massagem relaxante. E a gente está agregando cada vez mais conteúdo. Né? A gente vai agora acrescentar nessa turma que vai abrir agora em julho, a gente está acrescentando a técnica da ventosa terapia. E para as próximas turmas em 2022 a gente vai acrescentar a auriculoterapia. Então é para que você, aluno, consiga ter essa atualização constante. Então a primeira vez que você entra, ele tem um custo maior, mas na renovação, ano a ano, a expectativa é que a gente consiga oferecer cursos novos, pelo menos um a cada semestre, técnicas novas para que vocês tenham cada vez mais recursos, ferramentas para ter um bom resultado aí no atendimento de vocês, tá bom? Milena, curso presencial. Eu sempre dei curso presencial. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né? O curso presencial é o carro-chefe da gente, assim. Era o carro-chefe até acontecer a pandemia. Mas como a gente está nesse momento de pandemia, a gente não tem condições de oferecer esses cursos presenciais ainda, não é mesmo? E a expectativa, então, é que em 2022 também, né, com a situação da vacina melhor, a gente já vem evoluindo, né? Eu acho que tem cidades com 20, 30% da população já vacinada.
e aos poucos, né, isso vem aumentando. Então, eu acredito, particularmente na opinião, que a partir de agosto, setembro, a gente já tem aí uma condição de pandemia já bem mais tranquila, amenizada, com a população mais vacinada. Então, a gente tem uma boa perspectiva, uma boa, um bom, assim, parâmetro, não é parâmetro, a gente tem uma boa perspectiva mesmo de que a situação vai melhorar, tá? E a partir daí, a gente pode eventualmente trabalhar alguma situação de curso presencial em novembro, mas, na minha opinião, mais seguro mesmo vai ser a partir de 2022, no primeiro semestre de 2022, tá? Porém, ainda em 2022, primeiro semestre, os cursos presenciais vão ser apenas aqui na minha cidade, em Londrina, no Paraná, tá bom? De que cidade que você fala, Milena? Não sei se você já chegou a falar comigo. Roseli, legal. O seu curso é online? Sim, no momento a gente tem o curso online, tá? A gente tem o curso online que a gente vai estar lançando no evento chamado Workshop Massoterapeuta de Sucesso, que é um básico. A gente já está aqui no final da live, então eu já vou falar um pouquinho sobre o curso, tá bom? Ele é bem explicativo. Gosto, vou querer fazer o curso, o valor do curso. Nós temos primeiro, né, uma oferta gratuita deste evento chamado Workshop Massoterapeuta de Sucesso, onde eu vou ensinar a base para você. A gente poderia, assim, ensinar o máximo possível, mas a gente tem o fator limitante do tempo. Então, não se preocupe, assim, a gente vai tentar passar tudo que for em relação à técnica da Quick Massage nesse evento Workshop Massoterapeuta de Sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre como atender na pandemia, vamos falar um pouquinho sobre de conteúdos que diferenciam o profissional do amador, e a gente vai falar também de aspectos muito interessantes em relação ao quê? Em relação à gestão e em relação ao marketing. Então, a gente vai falar para vocês o que os massoterapeutas mais erram e o que os professores não ensinam nos cursos na formação tradicional. Então, por isso que vocês precisam estar assistindo, a gente vai estar divulgando, a gente já começou a divulgar, tem lá no Facebook, na minha comunidade já aberta, né, do evento, do Workshop Massoterapeuta de Sucesso, então pode estar entrando lá que vocês vão estar recebendo as informações para poder participar deste evento, e aí no final a gente vai ter como se tornar um massoterapeuta de sucesso, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o meu curso online, Massoterapeuta de Sucesso. A gente vai estar abrindo as vagas logo em seguida ao evento, tá? Para que você consiga se aprofundar mais. Para quem quer se aprofundar. Então, se você está começando, né, ainda está em dúvida, precisa ter uma base maior, participe desse evento 100% online, 100% gratuito, que já vai te dar muitas informações importantes para que você consiga ter sucesso na sua carreira. Onde a gente também vai falar um pouquinho sobre a trilha do sucesso, a linha do tempo, para que você consiga se organizar, se encontrar em qual momento que você está, em qual fase, estágio da carreira do massoterapeuta que você se encontra e o que você precisa fazer para evoluir, para conquistar novas etapas e garantir um sucesso na massoterapia, tá? Então, esse evento vai ter todas essas informações para te ajudar e a gente vai estar também oferecendo gratuitamente o curso de Quick Massagem Online para que vocês consigam perceber por si só como que é possível sim aprender massoterapia online. Essa é uma dúvida, uma objeção que muita gente tem. Fala assim, nossa, eu prefiro o curso presencial, né? Várias pessoas aqui já conversaram comigo, perguntaram a respeito disso. E eu sempre falo assim para os alunos, assim, eu já dou aula há algum tempo no ensino à distância. E eu confesso também que lá em 2012, quando eu comecei nessa área como professor, né, nas universidades de ensino superior, que é a Unopar e na Anhanguera, né, eu dou aula já desde 2012, no curso de estética e também, eventualmente, em algumas disciplinas no curso de fisioterapia.
E a gente sempre tinha essa dúvida mesmo, nossa, será que é possível, né? E aí entra aquela questão das vivências ao longo do tempo. E uma coisa que me marcou muito foi isso, porque uma vez um aluno, num curso presencial, ele chegou para mim e perguntou uma dica, como eu fazia ali para melhorar e atender o ombro, né? Que ele tinha muitos clientes com dor no ombro, e ele sempre tinha essa dúvida, falou assim, ai, como é que eu faço, como é que eu faço? Aí eu peguei e mostrei para ele. Só que nessa época a gente não tinha tanto celular, ninguém filmava muito e não tinha essa questão assim muito de gravar vídeos e aulas, né? Porque eu acho que foi lá no começo. E aí ele foi embora e ele não conseguiu ali memorizar totalmente o movimento que eu ensinei para ele. Isso foi num curso presencial. Então, se ele não conseguiu memorizar, ele não vai conseguir assistir de novo. E ele vai só conseguir ler a teoria a respeito disso. E ele não vai conseguir, então, praticar de novo. Ele vai precisar conversar comigo novamente, vai precisar tirar essas dúvidas e eu vou precisar mostrar de novo para ele. Então, olha só como que é diferente o curso online. Por quê? Porque fica gravado. Então, se ele não conseguiu assistir, se ele não conseguiu compreender o movimento na primeira vez, é só ele o quê? Assistir de novo. E aí ele vai tirando dúvidas. E ele vai entrando em contato direto com a gente, como a gente está aqui, né? Tirando as dúvidas diretamente. Então isso facilita muito, tá? Quando você tem o curso online, você pode assistir quantas vezes forem necessárias aquele movimento que você está precisando para atender o seu cliente. Então, depende muito mais de você se dedicar e assistir os cursos e assistir novamente, se necessário, quantas vezes forem necessárias, para que você consiga absorver ali o conteúdo de verdade, para que você consiga entender ali o que você precisa fazer naquele movimento. Então, essa é a maior vantagem que a gente enxerga, que a gente entende hoje ser o ensino online. E, além disso, as ferramentas de interação evoluíram muito. Então, você consegue tirar dúvidas comigo, a gente consegue fazer uma conversa online, você consegue me mandar vídeos mostrando a sua técnica, onde eu consigo analisar postura, intensidade de pressão. Então, eu consigo olhar para você fazendo a massagem e consigo entender se você está no caminho certo ou não. Algumas dicas de orientação que a gente possa estar passando para vocês, tá ok? Então é isso. Dia 12, 13 e 14 de julho, o evento, o workshop Massoterapeuta de Sucesso, onde a gente vai mostrar para vocês o que é importante e o que é necessário para que você consiga ter sucesso na carreira da massoterapia, tá? Então, esse é o objetivo deste evento, dar ferramentas, dar informações, conteúdos para que você consiga se desenvolver e ter sucesso na massoterapia. Mesmo para quem está iniciando na carreira, quem não fez nenhum curso, por isso que a gente vai estar oferecendo o curso de Quick Massagem online gratuitamente para você, ou se você já tem alguma experiência, se você já tem atuado na área, está com algumas dificuldades de evoluir, sente que precisa de algo novo para poder evoluir, essa também é uma oportunidade. Por quê? Porque a gente vai estar falando sobre algumas dificuldades, apresentando erros que os massoterapeutas cometem, apresentando informações sobre a trilha do sucesso para que você consiga se organizar e consiga ter sucesso aí na carreira de vocês, tá ok? Valéria, as aulas ao vivo nossas acabaram, mas eu ainda tenho, né, agora que conversar com vocês, as mentorias. Eu já fiz com a Rita e você é uma das próximas que a gente vai estar conversando também, tá ok? Primeiro eu estou pegando o pessoal que já concluiu com a maior parte do curso, então eu vou falar com a Tati, com o Enio, com a Rita, para a gente poder fazer as mentorias individuais agora. Então, por isso que a gente não vai ter mais as aulas semanalmente, tá ok? Que agora já vai entrar naquelas análises mais individuais para ajudar vocês a resolverem as dificuldades que vocês estão enfrentando, que vocês estão tendo, entendeu? A gente vai entrar nessa fase agora do curso, onde eu vou conversando pessoalmente com cada um. Legal, Denis. Então, aguarde que no dia 12, né, vai ter o evento e após isso a gente vai estar abrindo vagas
para o meu curso Massoterapeuta de Sucesso. Vai ser a segunda turma, então ainda é uma turma em formação, que vai ter um carinho especial, assim como tem aqui a Valéria aqui da primeira turma, que a gente vai estar conversando bastante a respeito disso, tá ok? Curso de reflexo presencial. Provavelmente, agora em 2022, apenas os cursos presenciais. A não ser que a situação melhore, né, de uma situação de uma maneira muito repentina, a gente consiga ainda fazer alguma coisa no final desse ano. Mas eu acredito que é melhor ainda a gente controlar um pouquinho mais. O que a gente tem feito são cursos VIPs, tá? Individuais ou em duplas, no máximo 3, 4 pessoas que a gente possa estar oferecendo. Mas aí é preciso ter uma organização melhor, porque realmente, infelizmente, o custo, né, o investimento de um curso mais VIP acaba sendo maior, né? Porque a gente precisa do tempo e tudo mais, e aí se organizar acaba tendo um custo um pouco maior. Mas me manda uma mensagem, um direct, para a gente se organizando. Eu não sei de que cidade você está falando, mesmo porque também, para ter o curso presencial ainda, tem que ser aqui na minha cidade de Londrina, tá bom? Legal. Manda uma mensagem para mim no direct, e aí a gente vai conversando e se organizando nesse sentido, tá bom, Rosângela? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. O pessoal pediu, então eu vou colocar nos stories os livros que eu indico, tá? Vou estar carregando. E vou abrir também ali uma caixinha, se você quer alguma indicação de algum outro livro, de alguma outra técnica que a gente possa estar indicando para vocês, tá ok? Então, pessoal, tchau, tchau. Até semana que vem. A gente volta aqui com a nossa live às 10 horas da manhã, tá bom? Abraços e tchau, tchau.